Calma, Bia, calma, bebê. Calma. Ops. Leme, deixa o gato em paz, volta, Leme. Vem aqui só pra falar oi pro pessoal. Eu vou pegar o Juca no seu lugar. Claquete gravando! Olá, sejam bem-vindos ao Pet no Sofá especial de verão! Que delícia! Estamos aqui nós, eu, Liege, Eu, Cristina. o Matias E o Juca! o Juca, porque o Leme não para quieto. Não, ele tá caçando gatos. Então eu resolvi que hoje vai ser o Juca. Temos um convidado especial, Juquinha, Juca Bala. Agora eu vou descer porque não tá dando, né? Vai, pronto, tá quente aqui, porque afinal das contas estamos no verão, uma época maravilhosa, deliciosa, e nós montamos para vocês 4 episódios muito legais, temáticos, em que vamos abordar várias coisas importantes para vocês saberem com os nossos pets no verão. E o calor é uma época maravilhosa, porque a gente pode ir com os nossos pets para parque, para praia, para piscina, para um monte de lugar legal. Mas você sabe reconhecer quando o seu bicho tá com calor? Mas antes de falar de reconhecer se o animal tá com calor, né? Eu acho que é importante a gente falar como que é o controle de temperatura. Sim. Os mamíferos, né? Nós, os animais, a gente tem uma temperatura constante, que é onde todos os órgãos funcionam bonitinho, né? Todo o metabolismo acontece. E nos cães essa temperatura normal é entre 37,5 e 39,2. É uma temperatura mais alta, mas nem por isso eles aguentam uma temperatura mais alta, né? Eles sofrem também com o calor. O que regula isso? O que mantém essa temperatura constante? É uma glândula que fica lá no cérebro, né? Dentro do sistema nervoso central que a gente fala. E ela regula várias funções do metabolismo, várias funções orgânicas e também a temperatura. Então ela faz, por exemplo, né, num dia de calor como hoje, que hoje tá quente. Nossa, que calor que tá hoje. As pessoas que são mais branquinhas, elas ficam mais rosadinhas. Por quê? Aumenta essa circulação, né, na pele, né? A gente fala que tem uma vasodilatação periférica. Então os vasos, eles aumentam essa circulação para troca de calor acontecer. Então o sangue, ele esfria um pouco e ajuda a regular a temperatura, né? Transpira bastante também, tentando regular a temperatura. Frequência respiratória, ela acaba aumentando para tentar regular a temperatura. A gente fica mais quieto, preguiça, querendo tomar líquidos, mas tentando diminuir a temperatura do corpo. Só que cada espécie funciona de um jeito, né? Como que funciona nos cães, irmã? Tanto nos cães quanto nos gatos, a coisa funciona um pouco diferente do que em nós, né? Em nós, os mecanismos básicos de diminuir a temperatura do corpo são a vasodilatação. Então, quando a gente tem calor, o que acontece? A gente fica vermelho e transpira, né? Tem que ir lá checar se tá tudo ok. Passar desodorante. Mais ou menos. Passar desodorante. Mais ou menos o que a gente tá agora. A gente tá com essa cara de plena, maravilhosa, mas na verdade o bicho tá pegando. Não dou abraço em ninguém. Exatamente. Meu abraço é assim, com a mão assim. Bom, mas nos nossos cães e gatos a coisa é um pouco diferente. Eles não transpiram o tanto quanto nós transpiramos. Eles têm um único ponto de transpiração, de sudorese no organismo principal, que é ali nos coxins, embaixo da pata. Por ali eles suam. O resto do corpo, não. Você não vê cachorro por aí com suor escorrendo pela testa, né? A gente não vê isso. Então, se eles não conseguem suar, transpirar para termorregular, qual que é o principal mecanismo deles? A respiração. É o padrão básico de a gente ver um cachorro que tá no sol, que tá com calor. Ele tá lá, língua de fora, respirando numa frequência maior, mas uma respiração que a gente chama de mais superficial, que isso facilita a troca de calor. Acho que, pra entender, né? Frequência maior é mais rápido. E junto com essa respiração,
fica também molhadinho, focinho, né? Acaba gotejando saliva, isso ajuda na troca de calor e também mantém hidratada essas mucosas, né? Não desidrata. Isso mostra que tá acontecendo troca, que ele tá conseguindo manter a temperatura mais baixa e que tá tudo bem ainda. Mas você falou um ponto importante dele manter a mucosa hidratada, mas a gente tem que lembrar que ao fazer essa respiração, além de perder calor, ele acaba perdendo muita água. Então, os animais no calor, eles têm uma chance de desidratação muito maior do que em outras épocas do ano. É por isso que a quantidade de água que a gente oferece para os nossos pets nessa época, ela tem que ser muito maior. Ele tem que ter muitos potes disponíveis de água, porque água fresca, porque senão eles realmente podem acabar se desidratando. Mas a gente falou de diferença de ser humano para cachorro e para gato. Mas pensando nos cachorros, é tudo igual? Todos eles termorregulam da mesma maneira? Não, né? Na verdade é e não é. A gente sabe que tem algumas raças, né, desse focinho achatadinho, os braquicefálicos, tem uma dificuldade maior de trocar calor, a capacidade respiratória deles é menor, então eles sofrem mais com o estresse térmico que a gente fala, eles correm o risco de sofrer de hipertermia. Isso, nos casos mais graves, pode levar esse animal à morte. Então a gente tem que ficar muito atento quando tem um cachorrinho que tem dificuldade de respirar, que tem o focinho achatado, de colocar ele sempre em ambiente mais fresquinho, evitar sair, né, no calor, evitar ficar dentro de carro, porque a chance dele não conseguir manter a temperatura corpórea constante e evoluir, né, para uma hipertermia muito grande. Mas não só esses animais, né, que são diferentes, a gente tem diferença também em tamanho de pelo longo, pelo curto. Fala um pouquinho pra gente disso. Né? Exatamente. A nossa primeira ideia é que é peludo, sente mais calor, vamos tosar tudo. Não é bem assim, isso não é sempre uma verdade. Para isso eu vou falar de um experimento muito bacana que fizeram, utilizando uma técnica que se chama termografia. O que é a termografia? É como se a gente tirasse um raio-x do animal, só que esse raio-x vem colorido. As áreas do corpo que são mais quentes, elas vêm numa cor em tons mais quentes, vermelho, laranja, um pouco de amarelo, enquanto que as áreas do corpo que são mais frias, elas vêm num tom mais frio. Quando a gente tira quando a gente avalia por termografia um animal que está em hipertermia, ele todo fica numa coloração mais avermelhada, amarelada. E aí, qual que foi esse estudo que eles fizeram? Eles pegaram um cão, um pastor, que tinha um pelo denso e grande, e tosaram. Metade do corpo foi tosada e a outra metade não. E aí eles submeteram esse animal à termografia. E para surpresa de muitos, a área do corpo em que estava tosada, a temperatura foi maior do que a área do corpo com um pelo longo. Ah, mas é sempre assim? Não, não é sempre assim. O que acontece? Alguns animais, eles são preparados, né? Eles têm um pelo específico e mais denso, mais longo. E o que esse pelo faz? Ele protege do calor como? Entre o pelame forma-se uma camada de ar mais fresca. E além disso, aquele pelo evita, né, o contato direto da luz solar com a pele. Então realmente pode ser uma fonte de proteção pro animal. Agora, a gente tem que avaliar a vida do nosso pet. Se o seu animal, por exemplo, você passeia com ele todo dia em luz solar exposta, direta, se você tosar, a pele dele vai ficar mais exposta. Isso pode ser prejudicial. É a ideia do careca na praia, né? Por que o careca queima muito mais a cabeça do que as outras pessoas? Porque a pele está muito mais exposta, né? E isso acontece com a pele do seu animal. Então você tem que avaliar muito bem o seu pet para decidir se o ideal para ele, para a vida que ele tem, é tosar ou não. Porque alguns cães respondem bem à tosse e outros não. O leminho, por exemplo, ele tem pelo longo no inverno e no verão eu sei que quando eu toso ele fica muito mais fresquinho, mais confortável. Então, né, uma das dicas é tenta tosar. Se você não tem, né, uma grande exposição ao sol, tenta tosar o seu animal. E se ele ficar mais confortável, crie o hábito. Agora, se você perceber que ele tá com calor tanto quanto ou mais do que costumava ter com o pelo longo, evite tosar, né? Infelizmente é essa a dica. A gente não consegue ter um padrão, né? E se aconteceu? Tosou, ok, tá tosado e vou ter que sair com o bicho para passear no sol. Existem protetores solares, né, hoje em dia para cão. Não é o seu, não é o que você usa. É o protetor específico para animais. O ideal é conversar com o veterinário para ele indicar o mais adequado para você. E aí você passa. Então, ele você vai ensinar, né? E
e você passa para proteger a pele do seu animalzinho até o pelo voltar a crescer. Os cães, eles podem ter também, os cães e gatos, eles podem desenvolver aquele mesmo câncer de pele que a gente desenvolve. É o melanoma. Que é o melanoma. Então, realmente, é muito importante a gente proteger a pele dos nossos pets nesse verãozão maravilhoso, mas que requer alguns cuidados também. Fica aí a dica, tem outros episódios pra gente falar de muito mais coisa legal. Exatamente. Segue a gente nas redes sociais, então Instagram, Facebook, se inscreve no nosso canal, vai lá, tem um sininho. Então clica no sininho pra você receber, né, as notificações e até o próximo, ó. Beijo! Beijo!